Nessa nossa segunda parte, quero estar lembrando que nós estamos no ciclo do mês da Techuvá, que ter a oportunidade de termos momentos para poder parar para pensar nossa relação com relação ao nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa relação com relação ao sol, à chuva, à, à natureza, as nossas expectativas. E isso tudo é poder repensar e pensar sobre o desejo, porque o cenário que a gente está vivenciando, o cenário que tu está vivendo com tuas emoções, tuas frustrações, está todo dentro desse escopo chamado desejo. E quanto mais consciência tu começa a ter do desejo, que existem desejos que não são conscientes, e essa vai ser a grande pergunta, que é o que eu mudei no meu cenário do ano passado para cá, né? Porque isso significa que eu mudei o desejo. Então, o que eu mudei no meu desejo? Ou qual a qualidade desse desejo? O quanto esse desejo ele teve uma transformação, porque a vasilha teve uma transformação. Com isso, a luz entrou, a transformação entrou, a mudança entrou, uma nova realidade entrou. O cenário que tu vive é teu desejo que está atraindo, está desejando, mesmo as coisas que não são legais, para não dizer as coisas que não são boas. E é por isso que a gente, quando vai olhar o desejo, a gente começa então a pensar um pouco mais sobre as intenções. Kavaná não é só aquela ideia de, ao fazer uma meditação, ao fazer uma oração, você precisa ter uma intenção, ter um objetivo. Kavaná é algo muito mais profundo. Kavaná tem muito mais aquele sentido de mover montanhas, de colocar a tua mente, teu coração e toda a energia do teu corpo direcionado para algo que tu já está imbuído dentro da fé, dentro da certeza absoluta. A Kavaná existe quando tem essa certeza. E tu sabe, tu não está esperando por milagres, mas tu faz o teu movimento. Então, esse é um ponto. Que eu tô com- é. Esse é um ponto importante. A gente poder pensar que não conseguiu mudar, né? Não conseguiu transformar ou melhorar. Mas pode ter coisas que tu entendeu que, olha, mas eu dei passos, eu estou dando passos. Ainda tenho bloqueios, ainda tenho dificuldades. Mas tem aquelas outras questões que a gente está evitando. Então, qual a lição que eu estou evitando? E o que este momento pede de mim? Coragem, limite, humildade, ação, perdão, disciplina, né? Cada momento é um momento. Quando a gente tem objetivos, como tu tem, quero chegar ali, quero isso. Aí tu vai, pá, chega, vai e conquista. Tu precisa já ter outro, porque a vida é uma jornada, é uma continuidade. Muitas vezes, quando a gente chega num objetivo, e ali parece que acabou tudo, né? Acabou a vida. Ah, cheguei no objetivo. Não, tem que ter outros. E é por isso que a vida ela é cheia de desafios, né? E quando a gente conquista uma coisa, tem que conquistar outra, ou perde uma por ali. Enfim, é um grande movimento, são rodas dentro de rodas. Então, como a gente também tem que olhar que tu está lidando com um todo, com uma diversidade muito grande, e parece que cada vez mais, parece que tu tem que resolver todas ao mesmo tempo. O que a vida nos pede é esse estado de ineni, para resolver as questões, para fazer a lição, a primeira tarefa era a presença. Ineni é essa presença. E Nini é o que Abraão responde quando Deus chama ele, é o que Moisés responde quando Deus chama ele, é o que Jesus responde quando Deus chama ele. E Nini, eu estou aqui e agora.
É um estado de total presença, é viver o agora. Por isso que tu só consegue viver até chuvar quando tu vive o agora e no agora tu consegue trazer, olha o que eu conquistei, olha o que eu, porque também é um momento para ver o que que tu conquistou, o que realmente mudou e o que não mudou, o que não conseguiu, nem tentou. Nos tempos atuais, um olhar cabalístico, o que que nós estamos vivendo? Bem, o pessoal diz que a gente está começando, na verdade, a viver o processo da redenção. A gente vai ter que entender melhor o que que é essa redenção. E, e que antes eu mostrei que o que a gente está vivendo é essa base, esse calcanhar do Messias, do Mashiach, ou aquilo que também a gente também vai conhecer como as dores do parto do Mashiach. Dores do parto é muito interessante porque se refere a uma mulher. As dores do parto, e a gente depois vai ver sobre as dores do parto, não hoje. As dores do parto se referem a um grande útero, que é uma grande vasilha, que tem muito a ver com a terra. E as dores do parto, elas falam sobre contrações, sobre alterações, para que a gente possa viver a redenção. O que você espera que o Messias venha mudar? O Mashiach venha mudar. Vou usar a palavra Mashiach. O que você espera? Qual dessas transformações exige também uma mudança em nós? Qual manifestação do ego que mais governa as minhas relações hoje? Qual qualidade preciso ser puxado para fora? Que relação da minha vida precisa de um conserto, de tikkun? Qual seria um pequeno ato messiânico que posso realizar nessa semana? Quem sabe tu não anota isso e não te propõe. Quem é? O que é o Mashiach? Mashiach não é apenas alguém que virá, mas é uma força espiritual de correção. A função espiritual do Mashiach é corrigir o próprio homem. E é tão interessante porque essa é uma visão, por sinal, judaica e cabalística do Mashiach. Não é a visão cristã, me parece. Não sei, porque fica a visão de que, para muitos, o Mashiach é só um salvador. Alguém que vai vir, talvez vai dar uma surra num monte de gente, talvez vai transformar, vai converter, vai expulsar a escuridão, eu não sei. Para Kabbalah, Mashiach é uma consciência coletiva. Mas eu vou trazer algo aqui também. Mas é uma consciência que, na verdade, traz essa transformação. No mês de Elul, a gente pode experimentar e começar a acordar essa semente. O mês de Elul é importantíssima para a era messiânica. É importantíssimo para poder acordar o Mashiach. E se estivéssemos esperando que o Messias, o Mashiach, transformasse o mundo enquanto o processo messiânico espera que nós nos transformemos? Entendeu? Né? Estamos esquecendo do processo de autotransformação. Essa é a verdade. O Mashiach nada mais é do que um estado de consciência. Quando a pessoa compreende, vive, respira e tem consciência da unidade, do Errad. Lembra, a palavra Errad tem o valor 13, que tem o mesmo valor da palavra Ahavá, que é amor. Quando tu tem consciência dessa unidade,
A alma, o Mashiach, a Shekinah retornam do exílio e eles deixam para trás o Egito, Mitzrayim, para poder atingir a plenitude, para poder atingir um outro lugar. E a plenitude, ela significa terra prometida. Prometida não, prometida, né? Onde a gente vai encontrar o Pardês, o pomar, que nos permite ver a vida com vários olhares, fazer leituras diferentes e acessar o mistério. E sim, a gente tem muitas tarefas. Mas quando tu diz isso, tu tá, na verdade, conectando a tua alma, porque tu tá trazendo a consciência da cocriação e da corresponsabilidade. Tu tá dizendo, eu faço parte do todo. Então, nesse momento, o que tu falou, tu contatou a alma. E tu espera o Mashiach? Na visão da Kabbalah, esperar verdadeiramente significa construir o desejo pela correção. Eu espero o Mashiach. Eu trabalho para isso. Mas eu não fico na passividade, sentado esperando. Todo dia eu quero criar esse espaço dentro de mim, fora de mim. Todo dia eu quero olhar que eu preciso corrigir. O Mashiach surge como uma força que nos retira do ego, do próprio Satã. A palavra Mashiach também tem uma relação com Mashar, Mem Shin, Kaf. Ele nos puxa, a ideia de puxar. Ele nos puxa, ele nos retira da separação para a unidade, do receber somente para si, para receber e compartilhar, do ódio para o amor, da compreensão destrutiva para a cooperação, da percepção fragmentada para a percepção da interdependência, da consciência individualista para a consciência de um único sistema, da identidade absoluta com o desejo para a capacidade de corrigir o desejo. Por isso que a ideia do Mashiach vir, ele vai olhar para nós. E não necessariamente é uma visão de que o Mashiach vai vir e vai salvar as pessoas e vai trazer um mundo confortável para o teu ego. O Mashiach, como uma consciência, traz a percepção de pertencimento a uma totalidade. Traz, através de uma força superior de amor e doação, que vai passar a ser percebida por todos nós como uma conexão desejada, importante, necessária. E a era messiânica, ela não começa quando desaparecem os diferentes. Ela começa quando aprendemos a construir unidade sem destruir as diferenças. Nós estamos no período pré. Primeiro tu tem que ver a diferença. E não só isso. É muito comum, e por causa da nossa consciência, ou quando eu falo nossa consciência, tu pode estar entendendo, falta de consciência. É, por causa do nosso nível de consciência, muitas vezes tu precisa primeiro te deparar com a dor, com o problema. Tu precisa revelar a separação. E
tu vê que aquilo é insuportável, aquilo tem que doer para tu chegar e dizer, eu não quero mais isso. Isso não me serve. Eu quero unir, eu não quero separar. E aí tem algo super interessante que é todo esse universo do Mashiach tem uma relação com as energias e o signo de Aquário. Aquário é um signo que busca, no próprio desenho, andar em paralelo ao superior, andar em paralelo ao divino, à luz, porque é um signo de luz, é um signo de consciência. Na astrologia cabalística, é o signo da consciência do Mashiach, e nós estamos com o Plutão em Aquário. A recém nos primeiros graus, tá? 5, 4 graus, 4, 5 graus. E a gente tem essa consciência imediatista. É claro que a gente já queria que o Plutão em Aquário já vem todas as leituras de promessas de uma humanidade nova, blá, 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 blá. Mas a gente conversa com uma humanidade que ela é dual. E ela não tem ainda consciência da sua própria dualidade. Então, primeiro ela tem que ter consciência da dualidade para depois ela tomar a decisão pela unidade. E a recém-Urano, que é o regente de Aquário, entrou em Gêmeos, que é o signo da dualidade. É tudo muito novo. Nós ainda estamos aprendendo. Ainda falta. Não existe redenção verdadeira, individual em uma humanidade fragmentada, mas primeiro a gente tem que enxergar o quanto nós estamos fragmentados. Isso permite trabalhar no encontro, no teu encontro, no encontro contigo, no encontro, porque Aquário é encontro. O signo de Aquário, ele traz algo que a gente tem que perceber que não acontecia antes. A gente não percebia os outros. Agora a gente percebe. E o Aquário é o que traz muito diferente. Todos os tipos. Ah, e todos os tipos possíveis que também tu encontra dentro de ti. Do Tikkun Nefesh, a correção pessoal, para o Tikkun das relações, que é a correção dos vínculos, para o Tikkun Olam, que é a correção do mundo. Cada encontro teu, cada cenário, nesse momento, tudo parece ser se tornar um desgaste, porque exatamente a energia que tem ali é que tem consertos, porque tem um esforço teu de sair do individualismo, de poder encontrar o outro e deixar o outro entrar na tua vida. Aí quando o outro entra, tu, que é isso? Que é isso? Que pessoa estranha. Não, não quero isso. Porque aí o outro mexe contigo, porque ele vem te tirar do ego. E tu mexe com o outro para tirar ele também do ego. Então, neste momento, a gente está no desgaste dos planetas Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos. O desgaste, a crise, gera mais conflito, gera guerras. As guerras do Messias. Cada assunto hoje que eu estou trazendo para vocês abre milhões de assuntos. Milhões de assuntos. Então, para vocês entenderem que tudo vai ampliar. E é importante que a partir de agora a gente comece a enxergar para frente. Porque até então a gente está tão preso no passado, tão preso em alguma coisa que estava ancorado, que agora a gente precisa começar a soltar. E quando eu falo isso, eu estou falando no nível espiritual, que talvez a gente não consiga ainda alcançar. Mas a pergunta é, no dia a dia, desse cansaço, com quem tu está lutando? O teu marido, tua esposa, com teu chefe, teus filhos?
teu passado, os políticos, os teus inimigos? Qual parte da luta ocorre dentro do teu próprio desejo de querer receber? A chegada do Mashiach é também uma nova percepção. Talvez o chofar do Mashiach não seja apenas um som que anuncia que alguém chegou. Talvez seja um chamado que desperta a humanidade para aquilo que ela precisa realizar. O problema é que todos os povos, eles se desviaram. Todo mundo se desviou. E todo mundo vai ser chamado ao mesmo tempo. Estamos esperando o Mashiach ou preparando a era messiânica. O ego, que precisa ser transformado, esse receber somente para si, que gera separação, competição. Lembra que o receber somente para si é aqueles instintos de angústia, de ansiedade, de tanta coisa que faz com que a gente entre no automático. E aí no automático fica esse onde entra o controle, o ódio, a raiva, a fragmentação, o caos, a desordem. E na desordem é que começa a ressurgir males e doenças e problemas que, meu Deus, a gente está em 2026 e ainda estamos enfrentando coisa tão do passado. Então é quando a gente começar a entender individualmente, a ter uma transformação individual, a gente começa a abrir o espaço para o Mashiach, que ele está ali forçando, então, cada vez mais um processo de correção. Então, toda a crise externa que está surgindo, ela também está vindo para provocar uma correção, o tikkun, que vem com restrição, com consciência, com responsabilidade, com doação, com amor, com conexão. E aí sim, a gente vai poder estabelecer a era messiânica para uma humanidade que reconhece a sua unidade. E que vai acontecer com Plutão em Aquário e provavelmente até com o próprio Urano em Gêmeos. Que a gente possa receber esses códigos, olhando sempre da direita para a esquerda, que constrói união, unidade, integração, casando o céu com a terra, trazendo a consciência messiânica. E que nos permite recuperar a poesia e a arte da própria Kabbalah. Quando a gente para de buscar ela apenas, né, isso vai ser para Kabbalah e para todas as linhas espirituais apenas como uma solução imediata, para poder ainda, no fundo, muitas vezes é quase um pedido, ok, de me ajuda para eu sair dessa ansiedade, dessa angústia. É a alma gritando. Mas a gente precisa ouvir a alma. Na redenção, toda a criação será elevada. A natureza entrará em harmonia. Os animais deixarão de ser expressão de violência e, em linguagem mística, cada criatura revelará a sua voz espiritual. E assim, hoje, a gente desenha o fim dos tempos e que venha o Mashiach. Rabbi Shimon Bar Yochai diz: quando Deus decidir trazer a redenção, ele olhará para o mundo e verá se há alguém justo, digno de trazer a redenção. Hashem verá que não há ninguém que tenha mérito suficiente para isso, e ele precisará trazer grandes tribulações ao povo judeu para que a redenção ocorra. Ao mesmo tempo, afortunada é esta geração, pois alguém que passar nos testes deste período difícil, com forte fé, merecerá ver a luz de Deus. Amém. Chega a me arrepiar. Muito tempo antes da redenção, alguns homens da diáspora se reunirão e se estabelecerão em Jerusalém. Depois de muitos anos de vida ali, as dores do parto da redenção os alcançarão e então começará a grande reunião de todos os exilados. A Guemará descreve
a redenção como uma metáfora. A redenção final será como a estrela da manhã, que é muito fraca quando emerge, mas então explodirá e será vista em sua glória plena e luminosa. Olhe para cima. E haverá sinais, ou haverão sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, a angústia das nações com perplexidade, o mar e as ondas rugindo. Os corações dos homens desfalecem de medo e de cuidar das coisas que estão por vir na terra, pois os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E quando estas coisas começarem a acontecer, então olhem para cima e ergam a cabeça, pois sua redenção se aproxima. Lucas 21, 25, 28. Rabino Zeharia Wallerstein explica: a redenção não acontece num só momento. Pelo contrário, ela é um processo. Rabi Shimon Bar Yochai diz: a redenção não acontecerá de uma vez, mas um pouco de cada vez. Qual o propósito da redenção? Para santificar o nome de Deus, como diz o Raban. O Mashiach corrigirá o mundo inteiro para adorar a Deus juntos, como está escrito. Pois então eu, Deus, voltarei aos povos, uma língua pura, para que todos possam chamar em meu nome de Deus, para servi-lo com um consentimento. Amém. Perguntas, questões? Tantos conhecimentos. Nessa semana a gente vai seguir o nosso trabalho de Techuvá. Então, quem está na escola, no período agora de Elul, nós estaremos nos encontrando na segunda-feira, na quarta e na quinta, às 8h30 da manhã, para as nossas conexões e o nosso trabalho de orações para poder elevar a nossa consciência, para despertar e refinar a vasilha, para despertar e revelar a luz divina. Agradeço a todos vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem. Pessoal que está aqui em aula, fica aí ainda. E nos vemos próxima aula, aulão, que ainda vai acontecer outras. Muito obrigada.